que são as marcas do envelhecimento? São 12 características do envelhecimento, né? Que foram... fizeram uma síntese, né? Porque tem muita gente que estuda envelhecimento superficialmente e às vezes só olha pensando em só uma coisa. Por exemplo, tipo, o envelhecimento é porque nós temos aumento da inflamação. Né? Não é mais complexo que isso. São 12 características. Instabilidade do genoma, né, que está uma característica relacionada a mais danos do DNA. Desgaste dos telômeros significa quando os telômeros desgastam, a célula perde a capacidade de se dividir. Né? Alterações epigenéticas significa que isso muda, altera a expressão gênica, né? Altera a autofagia deficiente, quer dizer, a capacidade de autofagia das nossas células vai diminuindo com o envelhecimento. Né? Detecção desregulada de nutrientes está ligada a esses fatores que eu falei para vocês. A diminuição da atividade da sirtuína, a diminuição da atividade da MPK, que tende a diminuir com o envelhecimento. Disfunção mitocondrial, que eu falei aula passada, né? As nossas mitocôndrias vão se tornando menos eficientes para produzir energia e a capacidade antioxidante também. Senescência celular é quando a célula chega num estado que ela não pode mais se dividir. Aí você fala assim, tá, e aí, essa célula não morre? Ela não morre. Fica ali, só que o problema, ela não fica quieta, ela fica produzindo inflamação. Por isso que tem um cara que chama, um autor da longevidade que chama de célula zumbi. Fica um termo. É uma célula que vai prejudicar o metabolismo. A célula senescente, ela é bom quando é uma célula do câncer que se torna senescente. E qual é o problema do câncer? Crescimento desenfreado, certo? Se a senescência celular atinge a célula tumoral, o câncer para de crescer. Mas quando a gente está pensando numa célula que não é do câncer, pode ser problemático, né? E foi observado que os idosos eles têm mais células senescentes que as pessoas jovens. O problema é que se você é jovem, mas você tem obesidade e fuma, provavelmente você vai acumular células senescentes mais rápido. E se você tem mais células senescentes, você também vai diminuindo o estoque de célula-tronco, porque as células-tronco também podem se tornar senescentes. O que é a célula-tronco? A célula-tronco é uma célula que ela não tem uma identidade ainda. Ela vai virar célula em uma célula específica, um neurônio, uma célula do músculo, ok? Se você tem um estoque nos teus órgãos e tecidos de células-tronco, se você envelhece mais rápido, esse estoque vai esgotar mais rápido, em parte porque essas células vão virar senescentes, tá? Comunicação intercelular alterada. É quando você está tendo uma desregulação ali no funcionamento dos hormônios, tipo aumento da resistência à insulina, né? Uma desregulação geral. Inflamação crônica é uma característica do envelhecimento, não só porque quando as pessoas envelhecem elas acumulam mais gordura visceral, mas porque as células senescentes também produzem inflamação, tá? Então as pessoas idosas elas têm mais inflamação, tá certo? É claro, né? Se você tiver mais gordura visceral, você provavelmente vai envelhecer mais rápido porque você produz mais inflamação do que o normal. Tá? E a disbiose também é uma característica do envelhecimento. Já se compararam. A microbiota das pessoas mais velhas normalmente tem um maior desequilíbrio em relação às bactérias. Né? Tá? Mas isso aí está tudo interligado, né, pessoal? Você pode, normalmente, se você fizer uma intervenção que afeta uma característica, ela pode afetar outras também. Né? Um bom exemplo de fator que acaba contribuindo para afetar todas as características do envelhecimento é a obesidade. Uma dieta estilo ocidental também, né? Que leva à obesidade. Sedentarismo, né? Tá ligado a isso. Então a gente tem várias evidências de estudos experimentais e epidemiológicos que sugerem que o processo de envelhecimento e as manifestações de patologias associadas à idade são aceleradas por vários aspectos do chamado estilo de vida ocidentalizado, incluindo uma dieta hipercalórica associada ao excesso de ingestão de gordura e proteína, principalmente gordura e proteína animal, mais quantidades limitadas de alimentos saudáveis, frutas, vegetais, grãos integrais, e exposição a tóxicos ambientais da indústria alimentícia e o sedentarismo exagerado. Né?
O envelhecimento e a obesidade com suas comorbidades sobrepostas. Comorbidades sobrepostas são doenças que estão ligadas aos dois fatores, né? Por exemplo, síndrome metabólica, diabetes. É mais fácil a pessoa ter síndrome metabólica quando ela envelhece do que quando ela é nova, certo? Uma pessoa com 30 anos ter síndrome metabólica, mesmo com obesidade, é mais difícil do que quando ela tem 45, 50, certo? Então existe são regulados por caminhos semelhantes. Coerente com essa hipótese, estudos epidemiológicos e intervencionistas demonstram que a obesidade acelera cada uma das 12 características do envelhecimento. Tá? Sabe o que é estudo epidemiológico? Né? Aquele estudo que você... É um estudo observacional que você avalia uma população ao longo de vários anos. Né? Daí você vê os hábitos que essa população tem, enfim. A hipernutrição favorece a inflamação sistêmica, a desregulação das adipocinas, a resistência à insulina, a desbiose e as alterações do sistema imunológico. Pessoas com obesidade, elas têm um sistema imunológico mais debilitado. Talvez as observações mais marcantes a esse respeito sejam que a obesidade está ligada ao encurtamento dos telômeros e que medidas drásticas para combater a obesidade mórbida, como a cirurgia bariátrica, podem realmente causar uma recuperação no comprimento dos telômeros. Olha que legal isso aqui. É? Pessoas com obesidade muitas vezes vão ter telômeros mais curtos. Isso já é um indício que elas estão envelhecendo mais rápido. Mas pode reverter parcialmente isso, que é ótimo, né? Já foi visto em pacientes que fizeram cirurgia bariátrica que eles tiveram uma recuperação, né? Porque quando o telômero encurta demais, a célula vai perdendo a capacidade de se dividir. Então, isso vai prejudicar a renovação de tecido. Olha que legal aqui, ó, ligação da obesidade com as marcas, né? Tá? Instabilidade genômica. Linfócitos são aquelas células do sistema imunológico, né? Em crianças obesas, eles têm maior incidência de danos ao DNA. Tá? Isso foi um exemplo que eles acharam em estudo, tá? Pegaram as crianças obesas e, quando analisam lá os linfócitos delas, tem mais danos ao DNA do que as crianças não obesas. Né? Desgaste dos telômeros. Né? Sinais de síndrome metabólica se correlacionam com a redução do comprimento dos telômeros. Então, quando você olha uma pessoa lá que tem hemoglobina glicada alta, HDL baixo, e você vai medir os telômeros, é mais curto do que numa pessoa que não tem. Alterações epigenéticas. Isso aqui foi um estudo que eles analisaram o fígado de pessoas com obesidade e eles viram que o fígado dessas pessoas está mais envelhecido. Tá? Perda de proteostase e autofagia deficiente. Macroautofagia é a autofagia que está prejudicada. Né? Uma dieta rica em gordura inibe a autofagia em hepatócitos e macrófagos. Né? Hepatócito é célula do fígado e macrófago é célula do sistema imunológico. Detecção desregulada de nutrientes. A obesidade está associada a níveis reduzidos do NAD e inibição da sirtuína 1, né? Que eu falei para vocês. Então, a obesidade prejudica o funcionamento adequado do metabolismo, em parte por prejudicar a sinalização da sirtuína. Porque a gente viu que sirtuína está em todas as células do corpo. E a obesidade, eles viram que as pessoas com obesidade têm a sirtuína mais reduzida. Tá? Disfunção mitocondrial. A biogênese mitocondrial é reduzida no tecido adiposo e melhora com a cirurgia bariátrica. Né? Legal, né? Isso ver que... E assim, não é porque a cirurgia em si, é porque a cirurgia leva a perda de peso, tá, pessoal? Tá? E o exemplo da bariátrica é bom, por quê? Porque é uma perda de peso muito grande. Então é mais fácil você observar mudanças metabólicas quando você tem uma perda de peso muito grande, né? Senescência celular. Olha, isso aqui, pessoal, essa tabela que vocês podem mostrar para o paciente com obesidade. Não precisa discutir passo a passo, mas né? É legal mostrar isso aqui para ele. Fala. Porque talvez assuste mais as pessoas. Falam, obesidade acelera o envelhecimento, você está envelhecendo mais rápido. Senescência celular, né? A obesidade está associada ao aumento de marcadores de senescência e citocinas inflamatórias. Exaustão de células-tronco. Frequência reduzida de células-troncos neurais e células-tronco hematopoéticas, que são células-tronco do sangue, né? Que levam produção de células do sistema imunológico e células do sangue.
são reduzidas na medula óssea. Não por acaso também a obesidade está relacionada a um declínio cognitivo maior, né? E há outras características aqui que eu coloquei junto, a comunicação intercelular alterada, inflamação crônica e disbiose, né? Aumento da inflamação no intestino e nos tecidos adiposos, aumento da produção hipotalâmica de TGF-beta e ritmos circadianos reprogramados. Então, pessoas com obesidade tendem a ter mais inflamação e tendem a ter um metabolismo mais desregulado no funcionamento hormonal também, né? Depois vocês leem com calma. Assim. Tudo que eu coloquei ali, tá, pessoal, é que tem bons estudos sobre o tema, né? E eu tentei pegar mais coisas que tem estudos em humanos para colocar ali. A referência, deixa eu ver aqui, tá nesse artigo aqui, ó, quem quiser. É meio difícil de ler, né, mas... Controle metabólico da longevidade, esse artigo aqui. Tá, mas é só para mostrar como a obesidade é um importante impulsionador do envelhecimento. Pessoas com obesidade, nós temos vários indícios que elas envelhecem mais rápido, certo? Tá? Então, tratar a obesidade é uma estratégia muito importante também para diminuir o ritmo de envelhecimento.